Sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness de hoje. Esse momento onde nós paramos tudo e nos avaliamos, nos percebemos, nos localizamos aí nas nossas experiências. Oi, Tarsila. Que vocês estejam em paz, que vocês estejam organizados dentro disso tudo que está acontecendo, não é? Hoje eu vou trazer um tema muito interessante que é em relação a algo que nós chamamos de crítico interno. Esse é um trabalho de um estudioso chamado Pete Walker, e eu conheci esse trabalho através da minha amiga Sandra Guimarães, que ensina comigo e com a Tarsila no curso de Mindful Eating. Então é um trabalho bastante interessante e que tem muito a ver com aquilo que nós estamos trabalhando aqui, com essas estruturas que se formam dentro de nós. Inclusive em relação à live de ontem da Neiva, né, onde ela mencionou bastante a questão do superego. Nós temos essas três estruturas, o nosso id, que são os impulsos, não é? A gente nessa condição infantil, o ego que administra, que começa a ter a condição de administrar esses impulsos, e temos um superego, que é toda aquela condicionalidade que entra em relação a nós recebermos o amor, em relação a nos sentirmos queridos, nos sentirmos amados. Começa a entrar, conforme nós crescemos, uma série de condições para que sejamos amados. Então nós começamos a sofrer e sentir rejeições no processo de educação e frustrações. Então, naturalmente, vai se fortalecendo essa questão dessa estrutura em nós, do superego, que é projetada nos outros. Porém, nós temos um crítico interno dentro de nós. Na verdade, nós temos vários personagens dentro de nós. É interessante nós olharmos para nós mesmos nessa perspectiva dos personagens, né? Eu posso fazer outra live só para falar disso, dos nossos personagens. Mas hoje vamos falar do crítico interno, esse que é estruturado pelo superego, não é? E então nós sofremos ataques, autoataques, em relação a esse crítico interno que está dentro de nós. E existem 14 tipos bem interessantes que o Pete Walker descreveu, de coisas que fazemos conosco e que reforçam essa questão do autoataque. E isso nos causa muito sofrimento, porque dentro disso não há aceitação, autoaceitação em nós mesmos, e aí fica difícil, inclusive, o autoamor, que é por onde a bondade amorosa começa. A bondade amorosa começa emanando amor para mim mesmo, não é? E a partir disso eu vou multiplicando isso e expandindo até chegar em todos os seres. Essa estrutura do crítico interno nos prejudica imensamente. E nós temos, normalmente, algumas preferências dentro disso. Somos mais suscetíveis a uns 3 ou 4 desses que eu vou listar. Vou listar aqui 14. Então você pode se identificar, você pode perceber agora em você mesmo quais desses ataques você sente que você sofre mais em relação a você mesmo, os autoataques do crítico interno, ok? O primeiro deles, o primeiro autoataque é o perfeccionismo. Muitos de nós temos uma estrutura excessivamente perfeccionista. Então, aquela crença de que se eu não fizer perfeito, não serve, se eu não fizer perfeito, eu não vou ser amado. Então, isso é um autoataque, não é? O primeiro deles, perfeccionismo. E eu acho que valia a pena fazer uma live só sobre perfeccionismo, porque é muita coisa dentro disso, né? O segundo é aquela visão de tudo ou nada. Muitos de nós temos esse entendimento que ou tudo está horrível ou tudo está maravilhoso. E perdemos nisso a nossa própria equanimidade, o nosso equilíbrio,
a nossa forma neutra de ver as coisas. Já falamos bastante aqui sobre esse equilíbrio. Então, alguns de nós permanecemos naquela dinâmica do apego e da aversão o tempo todo, né? E temos o segundo autoataque, que é esse, a visão é preto ou é branco, é tudo ou é nada. Essa forma drástica de ver o mundo. Terceiro, o auto-ódio, o auto-desgosto, a auto-aversão, a vergonha tóxica, né? Então, a vergonha, outro tema que merece uma live só para si mesmo, a vergonha. O sentimento de nós não sermos adequados, de não merecermos ser amados do jeito que somos, de não podermos ter defeitos, de sentirmos que aquelas qualidades nossas nos tornam inadequados. E essa é uma palavra bastante forte nos processos psíquicos de depressão, o sentimento de inadequação. Inadequação. Então, a vergonha tóxica, a raiva de si mesmo é o terceiro ataque do crítico interno. Vamos pensando aí quais são os seus mais fortes. Bom, quarto autoataque é o excesso de preocupação, o obcecar-se, o amedrontar-se, andar em círculos, e isso se configura na própria ansiedade em si, o excesso de pensamento no futuro, o pensar demais no futuro. Então, eu fico criando cenas para o meu futuro, fantasiando coisas que ainda não existem, que podem ser boas, e coisas ruins que podem nunca existir. E nisso do ficar movimentando dentro de si, alimentando esses pensamentos no futuro, isso já é um sofrimento em si, não é? Porque enquanto nós estamos pensando, nós vamos justamente sofrendo aquelas coisas que imaginamos, não é? Então, a tentativa é essa de controlar aquilo que é incontrolável, o futuro. Em quinto lugar, em relação aos ataques do crítico interno, estão as invalidações, as comparações injustas e o se autodesvalorizar, o desvalorizarmos a nós mesmos. Esse é um autoataque muito importante, né? Quando nós mesmos nos invalidamos, dizendo para nós mesmos, eu não sou capaz, a outra pessoa é melhor do que eu não sou bom o suficiente. Essa voz do crítico interno dentro, trazendo a comparação e a invalidação de si mesmo, do próprio potencial. Há muita crueldade nisso, né? Em sexto lugar, a culpa. O excesso de culpa, o sentir-se culpado por tudo e por todos. Esse é um grande ataque do crítico interno. Tem pessoas, personalidades que têm uma estrutura muito forte relacionada à culpa. Então isso leva a um temperamento excessivamente passivo de ser diante do mundo. É como se a pessoa se visse sem poder, ou se visse nessa perspectiva enquanto isso eu estou lendo e vocês falando aqui, muito se reconhecendo, bem interessante, né? Então, a culpa tem uma relação com o medo de forma camuflada, né? O medo de machucar alguém ou algum tipo de trauma passado, né? Os irmãos mais velhos, filhos mais velhos, têm uma suscetibilidade maior a sentirem culpa. Por quê? Porque eles já são criados assim. Você não pode bater no seu irmão porque ele é menor, então vai havendo aquela contenção, vai havendo aquela crença de que eu posso destruir o outro. Então vai tendo uma relação com uma personalidade mais contida, mais entravada, né, como dos filhos mais velhos, né? Outra coisa, número 7 dos autoataques, é a palavra deveria. Está relacionado à palavra deveria. Eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo, eu deveria. Então, eu estou sempre em débito comigo mesmo. A autocobrança excessiva. Tá? No final, Janaína, eu repito todos, tá? Só mencionando. Então, a palavra deveria ser substituída pela palavra eu quero. Eu quero fazer tal coisa.
Quando eu estou no deveria, eu sou um devedor constante, eu estou sempre devendo, eu estou sempre em débito com o mundo e comigo mesmo, né? Então vamos trocar eu deveria pelo eu quero. Alguns aqui dizendo eu tenho todos até agora, mas nós sempre temos uma predominância em um ou em outro. E esse é um conhecimento muito importante que nós precisamos observar em nós mesmos, né? Como o meu crítico interno me atinge mais. Número 8, a superprodutividade, nós nos enchermos de trabalho, nós sermos workaholics, né? Estarmos ocupados constantemente, abraçarmos mais do que damos conta de fazer. Essa é uma forma também de nos auto-atacarmos, o excesso de trabalho, tá? Número 9, os julgamentos hostis em relação a mim mesmo e outros auto-xingamentos, né? Então, o julgarmos-nos excessivamente está relacionado diretamente com a culpa, né? Então, nos prendermos a essa forma hostil de olharmos para nós mesmos. Eu estou sempre me julgando, sempre me condenando e sempre trazendo rótulos negativos para mim. Número 10, em relação aos autoataques, é a drasticização, a catastrofização, a forma exagerada de olhar para aquilo que acontece, fazer uma hipérbole, um exagero daquilo que se apresenta. Então, tudo muito destrutivo, né? Sentir medo e olhar de forma exagerada para aquilo que acontece. Então, se um relacionamento acabou, meu mundo caiu, não é? E essa forma de se derrubar diante da forma drástica de olhar para as coisas. Porque nós temos tantas dimensões em nossas vidas, né? Normalmente quando uma vai mal, outra vai mais ou menos, e nós vamos assim nos gerenciando. Dentro dessa visão, há uma forma dramática de ver. Diante do que vai ruim, a vida toda vai ruim, vai mal. Número 11, o foco negativo. O viés negativo diante das coisas. Isso aqui é uma característica do ser humano. Nós somos programados, se chama negativity bias, o viés de negatividade, olhar para o mundo e procurar o que está errado aqui. Isso é uma forma de defesa que a mente trouxe. A mente humana criou isso, que gerou toda a ansiedade, né? Mas o foco no negativo é algo que nós devemos observar e devemos nos educarmos cada vez mais em relação a isso. Porque há essa tendência, o nosso olhar é puxado para aquilo que está errado, não é? E nós fomentarmos esse tipo de pensamento negativo, as nossas crenças negativas muito fortes, não é? E isso vai, de alguma forma, nos derrubando. O olhar sempre, o foco no negativo. 12, tá? 12º, autoataque, a urgência de tempo. A falta de tempo é uma das grandes formas de autoviolência da vida moderna. Nós termos essa vida onde nós não temos tempo livre, nós não temos um tempo para simplesmente estarmos. Quando nós estamos aqui praticando a meditação, isso é de certa forma nutrido, nós conseguimos reconhecer e separar um tempo para cuidar de nós mesmos, porque nós facilmente entramos num turbilhão de fazer, fazer, fazer e de não pararmos nunca. A falta de tempo é uma grande autoviolência. Muitas estruturas do crítico interno, né, não permitem o não fazer. Eu não me permito ficar aqui sem fazer nada, curtir um pouquinho, contemplar, parar, né? E nos colocamos nessa questão da falta de tempo. Nunca é verdade. Sempre é possível arrumarmos um tempinho para nós, não é? Ainda que seja pouco. 13. A ansiedade de desempenho e a ansiedade de performance. Então, o pensar no futuro de forma ansiosa
em relação a esse querer desempenhar no futuro algo que nós não temos controle hoje. Isso leva à procrastinação, por exemplo. A procrastinação é também um autoataque que tem relação com isso aqui, com a ansiedade de desempenho. Nunca estou pronto para fazer, ou não sai bom o suficiente. Essa crise em relação ao performance, né? 14. A insistência em sermos atacados. A crença de que as pessoas estão contra nós. A crença de que existe algum tipo de complô contra nós, ou que só podia ser assim, é comigo, né? Então tinha que ser, né? Logo na minha vez acabou tal coisa. Então um tipo de pensamento persecutório em relação a si mesmo, na crença de que o mundo nos ataca, ou o outro nos odeia e nos ataca. Lembrando que dificilmente isso acontece. Muitas vezes nada é pessoal, ainda que sejamos prejudicados. Alguém bateu no meu carro, não era contra mim. A pessoa nem sabe quem eu sou. Ou algo acontece, alguém passa a perna, ou eu sou assaltado, ou algo do tipo. Não é pessoal. Nós temos que tirar isso de nós. Aquilo que nos acontece de ruim não é dirigido à nossa pessoa, não é contra nós, não é? Então, nos liberarmos desse autorrótulo de estigma, ok? Alguém pediu para repetir, eu vou só repetir enumerando rapidinho aqui os 14 críticos internos que atuam em nós. Perfeccionismo, o tudo ou nada, visão de preto e branco, o auto-ódio, auto-aversão e a vergonha. Número 4, a preocupação, excesso de futuro, ansiedade, né? 5, as comparações, invalidações, o desvalorizarmos-nos. 6, a culpa. 7, a palavra deveria. Eu estou sempre em débito, deveria isso, deveria aquilo. 8, sermos workaholic, a superprodutividade, superprodutivos e estarmos sempre ocupados. 9, os autojulgamentos hostis, né? 10, a forma catastrófica de vermos o mundo, a catastrofização. 11, o foco no negativo, a forma de olhar sempre para aquilo que está errado, né? 12, a urgência de tempo. 13, a ansiedade de desempenho e a ansiedade de performance. Eu tenho que sempre fazer perfeito, levando à procrastinação, né? 14, a visão de estar sendo pessoalmente atacado. Enquanto eu já falei isso aqui, a maioria de nós ainda não enxerga o outro, ainda não vê o outro. Está tão ainda preso nas próprias questões que ainda não enxerga o outro. Então isso foi só mencionando, é muito interessante esse trabalho. Eu pretendo no meu pessoal fazer uma live com a Sandra para que ela explique melhor tudo isso, né? Mas que vocês possam olhar e ver, conhecendo esse crítico interno de vocês, esse superego, como atua mais, não é? E como vocês se sentem mais atacados dentro disso, não é? Ok, queridos? Então, agora nós vamos para a nossa meditação, né? Com mais tranquilidade, vamos desacelerando e soltando um pouco tudo aquilo que dissemos. Márcia perguntando, o nome do autor é Pete Walker. Pete Walker, tá? Pessoal aqui botando os autoataques que perceberam, muito legal, muito bom. Legal, gente. Oi, Janaína. Então, vamos agora para a nossa meditação. Tem uma pessoa dizendo que a internet está ruim, né? Então, vocês podem assistir depois no IGVT, porém muita gente está ouvindo, talvez seja só a sua internet, a pessoa que se queixou aqui que não está, ó. A Ina Nunes. Tá, Ina Nunes Pinheiro, diz que a internet está ruim. Mas assiste depois no IGVT, vai ficar lá. E o resto do pessoal acho que está ouvindo, talvez seja a sua só a internet, né?
Ok, queridos? Então vamos agora para a nossa meditação. Podemos ir aí nos colocando numa posição confortável. Os olhos podem estar fechados ou entreabertos sem um foco definido à frente. Vamos então percebendo o corpo neste aqui, neste agora, nesse espaço aí onde você está, buscando uma qualidade maior de presença, estabilizarmos-nos com atenção nesse momento. Esse momento onde é possível que tudo pare e que fiquemos apenas nessa autoobservação, cultivando essa quietude, esse refúgio interno, esse ponto fixo dentro de nós. Vamos percebendo o corpo agora, cabeça, peito, os braços e as mãos. O tronco, as costas, o abdômen, os quadris apoiados no assento. Se você estiver sentado numa poltrona ou numa cadeira, se possível, desencostar-se do espaldar, de forma que seja confortável, jogando o quadril para trás, permitindo que o corpo fique em equilíbrio, com uma postura mais aberta. Assim a respiração flui melhor, percebendo as pernas, os pés, ocupando o corpo como um todo com a qualidade de presença. Tomando uma inspiração mais profunda agora, e soltando devagar, e convidando com gentileza a atenção para a respiração nesse momento. Percebendo o ar que entra e o ar que sai nas narinas. Conscientes do ar que atravessa as narinas agora, quando ele entra mais fresco e sai aquecido pelo calor do corpo. Talvez seja mais fácil você perceber a respiração na região do peito, os pulmões, a simplicidade de separar esse espaço somente para acompanhar o ar que entra e o ar que sai do corpo, momento a momento. Ou talvez para você esteja mais viva a respiração na região do abdômen,
que se expande, se retrai, nesse fluxo e refluxo do ar dentro do corpo e fora do corpo. O ar em volta do corpo. A pele que também respira. Se a mente fugir para outros elementos, se estiver agitada, é normal acontecer isso. Apenas perceba onde a atenção está e retorne de forma simples, buscando não julgar, retornando para a respiração. O ar que entra e o ar que sai. E podemos então irmos nos despedindo desse foco na respiração e ampliando o foco agora para as sensações do corpo. Que sensações estão presentes agora aí em você? Talvez um tipo de vibração nas mãos, ou calor, talvez frio em partes do corpo, os pés. Talvez haja algum tipo de contração ou dor agora. Incluímos também aquilo que é desagradável, mas está aí, sem nos fixarmos, porque as sensações são impermanentes. Em seguida vem outra que se sobrepõe e assume o foco. As sensações podem ser agradáveis, com uma sensação de vivacidade no corpo, com uma sensação talvez do corpo em equilíbrio. Podem ser desagradáveis. Acolhemos do mesmo jeito, aceitando aquilo que é, sem nos fixarmos, permitindo também que o foco mude quando tiver que mudar. E as sensações podem ser vistas também de forma neutra, nem agradáveis e nem desagradáveis. Apenas neutras, como o contato da pele com o ar, contato da pele com as roupas, alguma sensação da postura, uma parte e outra do corpo que se tocam, o corpo em equilíbrio, as funções internas, digestão, e quantas vezes, ao percebermos e nos abrirmos para as sensações neutras, quantas vezes elas se tornam agradáveis, como a sensação do ar que acaricia a face, a pele.
as sensações do corpo equilibrado, estável, talvez alguma sensação de paz, quietude. E nesse momento, a partir desse ponto da quietude que há em nós, que nos habita, que nos conecta a todos, talvez ali possamos reconhecer o amor que temos por nós mesmos, o motivo pelo qual nos cuidamos de nós. Os pontos onde gostamos de nós mesmos, nos queremos bem. Esse ponto do amor-bondade, a bondade amorosa que há em nós e que inicia em nós por nós mesmos. Talvez eu possa dizer para mim mesmo que eu esteja em paz, que eu esteja em paz, que eu esteja feliz e que conheça as reais causas da felicidade, que eu possa estar livre de todo e qualquer sofrimento. Expandindo agora para todos os seres que habitam este planeta em que vivemos e partilhamos, o próprio planeta em si, que precisamos cuidar como parte de nós, nós pertencemos a ele. Toda a natureza, todas as pessoas, todos os que sofrem agora, que estão nos hospitais, todos os que estão em suas prisões íntimas, todos os que estão nas cadeias, em estados de inconsciência, todos os que estão felizes agora, todos os que nascem agora, todos os que partem agora. Que todos os seres possam estar em paz. Que todos os seres possam estar felizes e que conheçam as causas da felicidade, que não se confundam. Que todos os seres possam estar livres de todo e qualquer sofrimento. Que todos possamos descansar na graça deste imenso universo que nos acolhe. Obrigada pela prática, queridos. Muito obrigada. Tem muita força nesse momento onde nós paramos e meditamos juntos, não é? Bom, eu estou lendo aqui os comentários de vocês. Maria dizendo, cada item desses merece uma palestra. Também acho, quem sabe, né, Maria, a gente faz. Oi, Fátima. Pessoal aqui, né, comentando. Então, legal que vocês se reconheceram em um e outro, né?
Alguém aqui dizendo 8 e o 12, os auto-ataques, né? A urgência de tempo e a superprodutividade estão relacionados, Muito bom, queridos. A Marilda, 4, 5 e 14. Ó, legal. Muito bom. É importante nós termos essa consciência, porque isso nos permite desarmarmos esses auto-ataques, não é? Irmos desarmando. Tem gente dizendo, tenho todos até agora. A Viviane dizendo, não vamos competir. Mas sempre temos umas dominâncias, né? Então, queridos, muito bom estarmos aqui com vocês. Nós podemos aprofundar em alguns desses, se vocês desejarem, e continuem mandando os temas que vocês gostariam que nós abordássemos aqui, se nós tivermos condições, é claro, né? Nós temos também aí as nossas limitações das nossas formações, então, no que nós pudermos atender vocês aqui, nós estamos dispostos a construir e a fortalecermos esse espaço nosso. Muito obrigada, queridos, muito obrigada aí por estarmos juntos e amanhã eu vou estar aí assistindo com vocês. Um grande abraço, que fiquem em paz. Até a próxima.